Vem cá, você acha que só basta ter talento e habilidade para correr na Fórmula 1? Talvez você pode estar enganado, hein? Além do talento e da habilidade, ainda falta o principal ingrediente dessa receita. E como diria Pink Floyd, money is a hit. Para entrar no game da F1, precisa de muito, mas muita grana. E você sabe como funciona o orçamento das equipes de Fórmula 1? E como que essas equipes fazem dinheiro? Fica até o final para saber tudo. E já deixa o like. A F1 encerrou a temporada de 2021 com 2,14 bilhões de dólares de faturamento. E o piloto mais bem pago da Fórmula 1 chega a ganhar 210 milhões por ano, equivalente aos super salários de outros atletas de outros esportes. Mas hoje nós vamos falar do show business das equipes de Fórmula 1. A Fórmula 1 não é só um negócio dentro do automobilismo. Ela é uma mega indústria que gera bilhões de receita e emprega dezenas de milhares de pessoas. E as equipes são empresas dentro desse grande sistema. E como qualquer negócio, o objetivo é fazer dinheiro. E aí vem a grande pergunta, não é? Como é que essas equipes fazem dinheiro? E será que todas ganham dinheiro mesmo? Ou tem alguma que tem prejuízo? E para responder essas perguntas, nós vamos usar os dados da temporada de 2019. Para saber se uma empresa tem lucro ou se ela está no vermelho, a gente precisa olhar dois números: o custo de operações e os ganhos deste negócio. E para uma empresa ser saudável, ela precisa ter mais ganhos do que o custo, não é? Senão ela está no prejuízo. E falando desses números nas equipes de Fórmula 1, os custos e os ganhos são diferentes para cada equipe. E fica ligado porque alguns desses itens você provavelmente nem sabia que acontecia. Então vamos focar primeiro nos custos das equipes e onde elas enfiam tanto dinheiro. O custo ele pode ser dividido em 4 categorias: desenvolvimento e pesquisa, salário, produção e operações. As pesquisas consistem em testes de tecnologias, então testes de túnel de vento, teste em pista e outros testes de componentes. O salário consiste no pagamento das pessoas envolvidas, como pilotos, diretores, os mecânicos, a equipe de marketing, motorista e entre outros. A produção envolve a fabricação de peças, compra de componentes e a compra ou a produção dos motores, que só eles podem chegar a 10 milhões de libras, ou 60 milhões de reais. E para terminar, as operações consistem no gasto de logística, o entretenimento para os clientes, fretes, TI, funcionamento da fábrica, o serviço de outros profissionais e o combustível. Eu vou colocar na tela quanto a equipe gasta em cada uma dessas categorias. São 41 milhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento, 42 milhões para salários, 39 milhões para produção e 36 milhões para as operações. Somando todos os custos, cada equipe gasta em média 158 milhões por temporada. E com essa base de custos, vamos dar uma olhada nos ganhos de cada equipe. Antes de tudo, eu tenho que te dizer que cada equipe tem seus meios diferentes de ganhar dinheiro. E assim como nos custos, nós vamos dividir os ganhos em 4 categorias. O Phone Payments, eu já vou explicar o que significa isso. Os patrocínios, os investimentos e o curioso DLI, que é quando o piloto injeta dinheiro para poder pilotar o carro. O Phone Payments é o ganho mais significativo de uma equipe. O Phone significa Formula One Manage, que traduzindo é gestão da Fórmula 1. E se você não sabia, a Fórmula 1 paga cada equipe de maneira diferente para estar correndo no seu campeonato. E eu elaborei aqui uma tabela para vocês darem uma olhada de como que ela faz esses pagamentos. O pagamento 1 é no valor de 36 milhões de dólares para cada equipe classificada a mais de 2 temporadas. O pagamento 2 é a premiação do campeonato de construtores. Por exemplo, em 2019, a Mercedes foi a campeã e recebeu a bagatela de 61 milhões, enquanto a Williams, que estava em última colocada, recebeu 13 milhões. O terceiro pagamento é uma maneira de retribuir os antigos construtores por permanecer na Fórmula 1, e hoje apenas a Ferrari recebe este. É uma bagatela de 68 milhões de dólares. É mais do que a premiação do ganho do título. Essa é uma grande vantagem para a Ferrari, né? Deixe no comentário se você concorda com essa premiação ou não. O pagamento 4 é um bônus do campeonato de construtores, que é pago para a Ferrari, Mercedes, RBR e a McLaren. Este pagamento é basicamente por terem ganho uma série de títulos. E por fim, o último dos pagamentos, que é dado apenas por algumas equipes. Um pagamento que para a Williams gera um ganho de 10 milhões de dólares, 35 milhões de dólares para a Red Bull por ser a primeira equipe a assinar o Pacto de Concórdia. Eu vou explicar esse pacto em outro vídeo. E 35 milhões para a Mercedes por cumprir a promessa de ganhar 2 campeonatos seguidos. Puxa vida, né? É uma grana, não é mesmo?
E é por isso que o FOM é muito importante para as equipes, pois ele mantém a categoria funcionando. Então dá uma olhadinha aí no gráfico de quanto cada equipe ganha mais ou menos pelo FOM Payments. Agora vamos falar dos patrocínios. E como vocês devem imaginar, as empresas pagam para estar em evidência nos carros de Fórmula 1, pois a Fórmula 1 é transmitida no mundo inteiro e isso gera muita visibilidade. Imagina só o mundo inteiro vendo sua marca. Seria massa demais uma bedrinha, hein? E cada equipe possui mais ou menos 15 patrocinadores estampados em seu carro. E nas transmissões, a equipe com melhor desempenho, que está na frente, normalmente aparece mais nas suas transmissões. Por isso é muito importante para a equipe estar na frente. Então, quanto melhor o desempenho da equipe, mais caro é o espaço de publicidade. A outra forma de uma equipe ganhar dinheiro é pelo investimento de fábrica. Por exemplo, a equipe Mercedes recebe da marca Mercedes 80 milhões de dólares por temporada. Esse método é bem semelhante em todas as equipes. O que muda é o valor que a empresa, que a fabricante, investe na sua equipe. Por exemplo, a Mercedes teve 80 milhões de dólares investidos, enquanto a Racing Point teve apenas 25 milhões. E este investimento para algumas equipes não passa de 1/4 de todo o custo de manutenção, fazendo que sejam obrigados a reduzir muito seus custos. E finalmente, o último jeito de como as equipes ganham dinheiro, que é o investimento que o piloto traz à equipe. O bom exemplo é o Stroll. Ele levou 30 milhões de dólares para correr na Williams na temporada de 2017. E isso acontece muito nas equipes pequenas, como o Haas, que teve o Mazepin, e este foi um dos motivos para o nosso grande Pietro Fittipaldi não estar na Haas. O Mazepin, ó, chegou com a bufunfa. E agora que a gente viu os custos e os ganhos, vamos criar alguns cenários hipotéticos. Então digamos que a equipe ganha 70 milhões de FOM, 40 milhões de patrocínio, 35 milhões dos investimentos de fábrica e 15 milhões de um piloto pagante. Esses ganhos somam 160 milhões. E tendo um custo médio das equipes no valor de 158 milhões, o lucro dessa equipe hipotética são de 2 milhões. Mas essa é apenas uma simulação. Então vamos olhar para a equipe vencedora de 2019, a Mercedes. Ela teve um custo total de 425 milhões de dólares, pagando todo o desenvolvimento do carro, os salários dos pilotos e tudo mais. E comparando com a sua renda, que foi de 180 milhões de FOM, 160 milhões dos patrocinadores, 80 milhões da Mercedes, ela ainda teve uma perda de 5 milhões aproximadamente. E isso é um pouco interessante, não é? A equipe vencedora tendo prejuízo. E se a gente analisar os números de cada equipe durante essa temporada, apenas a Mercedes e a Williams saíram no prejuízo. No resto, todas as equipes empataram os seus valores. É claro que esses são valores aproximados. E o interessante é que todas as equipes usam todo o seu recurso disponível para participar do campeonato. Mas isso não significa que as equipes não estão gerando riqueza. As equipes de Fórmula 1 geram marketing e valor para grandes empresas para todo o mundo. E uma das coisas mais importantes é que elas geram dezenas de milhares de empregos, além de fomentar o entretenimento e a paixão no automobilismo. E mesmo sem a equipe lucrar, as indústrias automotivas estão lucrando indiretamente com as vendas dos seus carros, fora toda a tecnologia que é desenvolvida nas corridas e que eles trazem para o cotidiano, né? Para o dia a dia. E eu não sei se vocês sabem, mas as temporadas atuais de Fórmula 1 estão com limite de teto de gastos. E todos esses cálculos devem mudar ao final dessa temporada. O limite de gasto agora por equipe é de 145 milhões de dólares. E isto é para poder dar competitividade entre todas as equipes. E antes desse teto de gasto, apenas 3 equipes eram acima de 250 milhões de dólares investidos. E você sabe quais são essas 3, né? E elas tinham muito mais desenvolvimento do que as outras equipes. Era bem disparelho. E esse teto vai servir para nivelar a performance das equipes. E você já reparou como isso está acontecendo nessa temporada? E até o momento muitas equipes surpreenderam nessa temporada. Haas andando na frente de Mercedes, por exemplo. Isso realmente me deu uma empolgada na hora de assistir a Fórmula 1. E tá dando muito mais disputas do que antes. Se você curtiu esse vídeo falando sobre quanto cada equipe ganha, quanto com seus gastos, se é lucrativo ou não, deixa um like, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e vamos lá. Não deixa de se inscrever e até a próxima. Valeu, um abraço!